Olá amigos, o meu nome é Fernando Guerreiro e... Olá amigos, o meu nome é Fernando Guerreiro e escrevo e conto histórias pequenas. Há cerca de 10 anos comecei a escrever narrativas muito breves, às quais chamei microcontos. A microficção tem existido ao longo de toda a história da literatura, apesar de não ser considerado um género literário menor, porque julga-se que apenas as grandes obras, as obras de grande folgo, é que têm valor para acrescentar algo à humanidade. Pois bem, eu, para além de ser um pouco preguiçoso, acredito que apesar da escrita ser pequena, não significa que não tenha o seu conteúdo e que não chegue para fazer sonhar. Porque a literatura faz precisamente para isso, para sonhar, para nos fazer pensar. E eu acredito que estas pequenas histórias que eu conto servem para fazer pensar e sobretudo para sonhar. Há cerca de 5 anos comecei a contar estas histórias ao vivo e é uma compilação destas histórias que eu tenho contado em bibliotecas, em escolas, em teatros e que neste momento estão fechados e não podemos lá entrar, que vos trago hoje aqui à Rua FM e espero que gostem. Portanto, cá vai. Aquele silêncio começava a tornar-se incômodo. As pessoas olhavam umas para as outras e não sabiam o que haviam de dizer. De repente começaram a ouvir o bater dos corações. Era como se estes estivessem a comunicar entre si. Deram-se conta que naquele sussurro estavam as respostas às perguntas que há muito faziam. Só que toda a sua vida este murmúrio fora abafado por palavras que não eram mais do que ruído e medo da solidão. Sempre que se sentia triste, assobiava. Isto lembrava-lhe das tardes de inverno passadas no pomar de laranjeiras. Voltava a sentir o cheiro a suor e a tabaco de enrolar. Por breves instantes, ressuscitava o pai e regressava aos últimos dias em que se lembrava de ter sido realmente feliz. Tinha tantos empréstimos e devia tanto dinheiro ao banco que todos os meses andava com o crédito na boca. A julgar por aquele presente, o seu futuro era cada vez mais passado. Cansado de viver os pesadelos dos outros, acordou e partiu em busca dos seus sonhos. Todos lhe diziam que o caminho não era por ali, mas mesmo assim ele foi, e afinal, era. Por muito alto que tocassem os despertadores, ele insistia em sonhar acordado. Andou perdido a vida toda, até que um dia ela o encontrou. Ela era uma pessoa singular. No dia em que o beijou pela primeira vez, tornou-se plural. Toda ela era fogo, e a ele quase lhe faltou o ar quando a viu. Ela disse que tinha uma sede que não se matava com água. Ao ouvir aquilo, ele sentiu que a terra lhe fugia debaixo dos pés. Estava completamente perdido e fora do seu elemento natural. No primeiro encontro tudo foi maravilhoso. O toque das mãos e a melodia da sua voz eram inebriantes. Aquela mulher parecia-lhe mais doce que o mel. Tudo nela era uma delícia. Ele tinha um palato apurado, mas mesmo assim não podia adivinhar todos os amargos de boca que aqueles lábios lhe haveriam a causar. Era um homem de hábitos. Quando começou a namorar com ela, todos os dias se encontravam no adro da igreja. Combinaram que por cada campanada do relógio daria um beijo.
Ele combinava todos os encontros para o meio-dia, e ela gostava. Não gostava nada de viajar, nada o fazia sair do lugar, mas quando ela chegou, deu-lhe a volta ao mundo. Conheceu-a por intermédio de terceiros, e sempre que passava algum tempo com ela, todos os segundos lhe pareciam primeiros. Quando ela o convidou para jantar, ficou contente e a salivar, mas assim que deu a primeira garfada, soube-lhe a comida tão mal que ficou com uma grande mágoa na boca. Juntaram os defeitos de ambos e fizeram da vida uma perfeita imperfeição. A cama fumegava e o ar estava impregnado pelo odor libertado pela tensão dos corpos entrelaçados. Enquanto ele dormia profundamente, ela levantou-se e foi até à janela, na esperança de que aquela brisa fria a despertasse e lhe dissesse que tudo aquilo era bem mais do que um sonho. Gostava muito de cinema, e talvez foi por isso que se apaixonou por todos os defeitos especiais que ela tinha. Ele falava pelos cotovelos, e ela gostava muito de dançar. Como ele era bom bailarino, ela não se importava nada com a sua conversa de cha-cha-cha. Isto agora vai para todos os casais apaixonados que se encontram a ouvir este programa. Eu peço que olhem olhos nos olhos e que deem as mãos, porque este microconto é especialmente dedicado a todos vós. Ele era feio e ela era feia, mas juntos faziam um lindo casal. Pois bem, e para aqueles que ainda não conheciam os microcontos, estas são as pequenas histórias que todos os dias passam aqui na Rua FM, de manhã e à tarde, e que eu nunca imaginei, quando os comecei a escrever, que pudessem algum dia chegar a passar na rádio, a serem contados ao vivo ou o que quer que fosse. Também nunca imaginei que algum dia iria editar um livro, como já editei, com uma compilação de vários microcontos. Mas também, se formos pensar, nenhum de nós imaginava que iria estar nesta situação há um mês atrás, mas a vida é assim, dá voltas e voltas e nós temos de nos adaptar, porque é assim, estamos cá e estamos cá para viver e tirar o melhor partido de tudo o que nos surge pela frente. Neste momento estamos todos juntos e espero que todos juntos continuemos a dar a volta a esta situação. Até agora, bom, tendo em conta as situações, a conjuntura mundial, pode-se dizer que a coisa nem está a correr muito mal, mas é importante que continuemos a manter-nos firmes e a seguir todas as indicações que os especialistas nos dão e não armarmos em especialistas de só porque lemos um artigo aqui ou lemos outro artigo ali, ou porque um amigo disse isto ou porque outra pessoa disse aquilo. Portanto, e posto isto, estamos aqui para ouvir microcontos. Vamos ouvir mais uns quantos. Não sabia como ela tinha chegado. Perdeu o mapa que os pais fizeram questão de lhe entregar para que ela não se perdesse ao longo da vida. Quando saiu de casa, desviou-se de todos os caminhos que conhecia. A família perdeu-lhe o rasto e todos choravam a sua ausência. Mas longe de tudo e de todos,
a vida continuava. Ser puta nunca teve nos seus planos, mas pelo menos sempre fazia alguém feliz de vez em quando. Adorava fazer contas e resolver problemas, mas naquela manhã, depois de receber o telefonema do namorado, por mais contas que fizesse, 1 mais 1 nunca era igual a 2. O vinho evaporou dos copos a uma velocidade inebriante. No momento em que as palavras começaram a faltar, mergulharam nos corpos um do outro. Quase se afogaram. Felizmente, ela sabia nadar e trouxe-o de volta à superfície, reanimando-o com um beijo. Uma onda de calor empurrou-os para a cama e ali ficaram indivisos até que o sol irrompeu pela janela. Apaixonou-se por ele de um só golpe e agora não podia passar um único dia sem o ver. Ele mostrou-lhe um mundo que ela até então desconhecia. Abriu-lhe portas e janelas por onde ela jamais tinha espreitado. Depois de muitos beijos e carícias, ela finalmente cedeu e ele iniciou nos prazeres da carne. Quando os pais descobriram, ficaram horrorizados. Nunca acreditaram que a filha cedesse à tentação. Logo eles, que sempre a educaram para ser vegetariana. Era a menina mais bonita da sua rua e casou com o rapaz mais belo do bairro. Conheceram-se no inverno e casaram no verão. No dia do casamento, subitamente, nuvens negras cobriram as ruas e do céu caíram águas que inundaram tudo à sua passagem. Era um prenúncio de que só uma paixão cega teimava em não querer ver. Ela era um anjo e ele fez-lhe a vida num inferno. Não se lembrava como ali fora parar, mas ali estava ele sentado aos pés de uma cama de um quarto de hotel. Na sua cabeça rodava agora em câmara lenta o filme do que há pouco se tinha passado em cima daquela cama. Pela porta entreaberta da casa de banho saía um fino fio de vapor e lá dentro uma mulher banhava-se. Saiu dali assim que pôde. Não disse nada ao fechar a porta. Mal pisou as pedras da calçada, ligou à esposa a dizer que a amava. Sem dizerem nada, culpavam-se mutuamente pela vida que não tinham. Ela queria a vertigem das paixões arrebatadas e ele a lascívia de amores proibidos. Os corações perderam-se de vista, os olhos deixaram de se cruzar e as vozes de se ouvir. Ele renunciou às tentações da carne e amava-a como se fosse o primeiro dia. Ela também, mas só quando algum amante a abandonava. Quando as labaredas se extinguiram,
Restavam apenas cinzas. Ambos partiram para longe. Ele tentava esquecê-la em todas as mulheres que possuía. Ela lembrava-o em todos os homens que fingia amar. Um dia reencontraram-se. Nenhum nem o outro sabia quem tinham diante de si. Entrelaçaram os corpos e voltaram a sentir o lume. Ele lembrou-se finalmente dela, e ela conseguiu por fim esquecê-lo. Leu inúmeras vezes aquelas palavras, de trás para a frente e da frente para trás, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas nada daquilo fazia sentido, sobretudo quando lido da direita para a esquerda. Os olhares entrelaçaram-se e as pulsações de ambos aceleraram mais que um carro de alta cilindrada. Apaixonaram-se com tamanha rapidez que um polícia que por ali passava multou-os por excesso de velocidade. À sua frente estava uma mulher lindíssima e ele não sabia o que havia de lhe dizer. As palavras atropelavam-se, a boca secava-se como um deserto e a língua enrolava como uma serpentina. Por mais que tentasse, não conseguia articular um discurso ou expressar uma ideia minimamente interessante. Talvez tudo isso se devesse ao facto de que, em adolescente, fora campeão de xadrez, mas nunca soube muito bem como jogar o jogo das damas. Não podia aguentar mais aquela mulher. Nunca conhecera alguém com tamanha maldade no corpo. Mas mesmo assim, decidiu dar-lhe uma segunda oportunidade. Pegou nela e atirou-a para dentro de um poço. Quem sabe, bem lá no fundo, ela conseguisse ser uma boa pessoa. Era um homem com tamanho mau gênio que, por muito que o esfregassem, não concedia desejos a ninguém. Sempre foi um visionário. Já na escola, quando os professores faziam a chamada, enquanto todos os colegas diziam presente, ele gritava futuro. Nunca foi um crente, sempre renegou qualquer tipo de fé. Acreditava inclusivamente ser a criatura mais ateia à face da terra. Mas tudo mudou no dia em que a viu nua pela primeira vez. Desde então, passou a acreditar que Deus existe e que os anjos, afinal de contas, têm sexo. Pois bem, espero que gostem de estar a ouvir esta compilação de microcontos. Todos os contos que eu tenho contado nos últimos 4 ou 5 anos ao vivo. A princípio comecei a fazer as sessões acompanhado por um ukulele, o meu Chico, que entretanto lhe dei algum descanso, e tenho comigo
sou acompanhado por uma guitarra e não sei, qualquer dia hei de ter fogo de artifício e malabaristas. Começou com uma coisa muito pequenina e agora vai sempre ganhando novas formas e novos contornos. E é isso que é engraçado nas histórias, porque nos levam sempre por caminhos que nós não estamos à espera. Pois bem, espero que estejam seguros, espero que estejam a aguentar bem este período de quarentena, que não está fácil para ninguém, nem para quem está em casa, nem para quem está fora, e sobretudo para quem está fora temos de dar o nosso agradecimento, temos de fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para respeitar o trabalho de quem está nos hospitais, de quem está nas lojas, de quem está em todo o tipo de trabalho que permite que nós possamos ficar em casa, apesar de estarmos a trabalhar também, muitos de nós à distância, termos ganho neste momento o papel de educar os nossos filhos, aquele papel que colocávamos nos professores, a ajudarmos, sermos ajudantes. Temos de ajudar os professores que estão a fazer um trabalho e um esforço enorme. E assim sendo, o próximo bloco de microcontos que eu vos trago aqui hoje é precisamente feito de histórias onde existe sempre alguém com alguma profissão, e eu dei-me conta disso quando comecei a fazer alinhamentos para os espetáculos, e então decidi dedicar agora mais do que nunca, dedicar as histórias a alguns desses profissionais que estão a dar o corpo ao manifesto e estão a trabalhar muitas vezes para lá daquilo que é humanamente possível para que todos nós possamos estar em segurança e que mais cedo ou mais tarde possamos regressar a uma certa normalidade, porque temos de estar preparados, porque a vida mudou e esta pandemia veio-nos trazer muitas alterações. Mas entretanto, vamos a mais um bloco de microcontos. Apesar de conhecer as artes da costura de trás para a frente e da frente para trás, andava tão indecisa quanto ao futuro que já nem sabia muito bem com que linhas se cosia. Nas noites frias de inverno, o narrador saía para a rua e contava histórias a quem passava. E era assim que derretia os corações gelados. Era professor de música e talvez por isso, naquele dia de luta laboral, em vez de fazer greve, fez um grave. Trabalhava como carpinteiro, mas não conseguia pregar olho. Depois de tentar tudo, naquele dia passou pelo salão de estética e nessa noite dormiu, que foi uma beleza. Toda a sua vida trabalhou como fotógrafo. Um dia entrou pelo estúdio adentro uma mulher lindíssima. Foi varado por um clarão intenso que o deixou praticamente cego. Apaixonou-se perdidamente. Revelou-lhe as fotos, mas nunca lhe revelou os seus sentimentos. Passava os dias a arranjar unhas, cabelos e a fazer belas maquilhagens. Todos lhe gabavam os méritos, mas o que ela realmente gostaria era de conseguir fazer com que as pessoas ficassem bonitas por dentro. Apesar de trabalhar como polícia sinaleiro, não havia forma de conseguir controlar o seu trânsito intestinal. Quando se encontraram pela primeira vez, ela teve medo que ele lhe partisse o coração. Só descansou quando soube que ele era cardiologista. Era bombeiro voluntário e passava a vida a apagar fogos.
mas desde que começou a namorar com ela, fazia tudo, mas tudo, para manter a chama acesa. Desde pequeno que acreditava em contos de fadas. Foi trabalhar para uma sapataria na esperança de ali poder vir a encontrar a sua Cinderela. Só que os dias foram passando e ele não conseguia vender um único par de sapatos. Não havia um único sapato que servisse às clientes. Por isso, foi despedido por justa causa. Mal a viu, analisou imediato a sua geografia. Pensou muito bem que história lhe haveria de contar. Fez um estudo do meio e avançou para ela. Não sabia se iria falar com ela em português, inglês ou francês. Ela era professora de física e a química foi imediata. Desde o primeiro minuto que ele adorava aquele seu corpo docente. Foi amor à primeira vista. Ela era bastante pessimista, mas ele era oftalmologista e fê-la ver a vida com outros olhos. Quando abriu o talho, foi um sucesso imediato. Enriqueceu com uma rapidez que ninguém conseguia explicar. Ele não dizia nada a ninguém, porque os secretos de Porto Preto são a alma do negócio. Ganhava a vida como caixeiro viajante. Vendia sonhos de terra em terra. No dia em que os sonhos se acabaram, vieram os pesadelos. Ele era muito esquisito no que tocava à comida. Isto vinha-lhe desde os tempos em que a sua mãe fazia caso de todos os seus caprichos. Mas ela era uma cozinheira profissional, esmerou-se, fez das tripas coração e conquistou pelo estômago. Ninguém ligava ao que ele dizia. Por muito que tentasse, ninguém o escutava. Passava a vida a falar para o boneco. Daí a ter ido trabalhar como ventríloco foi apenas um pequeno passo. Quando os clientes chegavam ao consultório, dizia-lhes de imediato que não havia outra solução que não fosse arrancar o mal pela raiz. Com o tempo, as pessoas foram deixando de acreditar naquele método e diziam que aquele dentista mentia com quantos dentes tinha. Trabalhava como astronauta há muitos anos. Esta era a sua 4ª missão no espaço. Mas mesmo assim, não estava preparado para este choque com o meteorito. Felizmente, foi um acidente de gravidade zero. Aproximou-se das escadas que subiam para o sótão. Era hora de jantar. E lá em cima, rodeado das suas telas e pincéis, o marido não respondia à sua chamada. Estava-se nas tintas. Passou a noite acordado a escrever aquele que ele achava que iria ser o seu melhor discurso. No dia seguinte, quando o leu, mais de metade da plateia deixou-se dormir. Era um excelente caçador. Passava a vida a perseguir utopias e não descansava enquanto não as capturava e as transformava em doces realidades. Cantava tão mal que, em vez de espantar os seus males, atraía-os. Desde que ela para ali fora trabalhar, que era evidente a cumplicidade que existia entre ambos. Cedo começaram a troca de olhares e palavras doces. Até que numa tarde, numa reunião a dois, trocaram os primeiros beijos e afagos. Apesar de tudo aquilo se ter passado durante o horário de expediente, para ambos
Foram horas extraordinárias. E foi assim uma pequena homenagem dos microcontos a algumas das profissões que estão a fazer tanto e tanto por nós e que nós temos de encontrar uma forma de agradecer e fazer com que todos eles possam descansar de todo este esforço que estão a fazer, que está a dar os seus resultados, e por isso mesmo nós estamos cada vez mais perto de voltar à tal certa normalidade que nós não sabemos bem o que é que aí vem. Isto foi algo que não estávamos minimamente à espera, que veio mudar todas as nossas vidas, que veio fazer com que nós equacionemos muita coisa, e espero que este tempo de quarentena seja também um período de reflexão em que possamos pensar um pouco o que é que nós estamos cá a fazer, de que forma é que nós estamos a tratar do mundo, como é que estamos a cuidar da natureza, e que seja uma oportunidade para voltarmos atrás em muitas atitudes, desde logo o consumo, o explorar os recursos da terra até a exaustão, e pensarmos que o que é que nós vamos deixar, qual vai ser o nosso legado para quem ficar cá depois de nós, e enquanto nós cá estamos, de que maneira é que nós vamos viver. E notam-se algumas, não sei se por coincidência ou não sou muito especialista em questões meteorológicas, mas o que é certo é que nas últimas semanas tem chovido bastante para aquilo que era o normal até então, o que tem vindo a dar alguma força a esta primavera que chegou, e que é uma primavera completamente diferente de todas aquelas primaveras que nós estamos habituados, mas que haverá de ser lembrada. Nós que estudamos tanto nos livros de história as crises da humanidade, os momentos de mudança da humanidade, neste momento estamos num desses momentos, e estes tempos haverão de ser estudados daqui para a frente, não em livros de história, mas em PDFs de história. Pois bem, e posto isto, vamos fazer mais um bloco de microcontos. Deitava mágoas à terra, e a terra que é santa devolvia-lhe lindas flores. Todos os dias tentava ser perfeita, mesmo sabendo que isso era perfeitamente impossível. Diziam que ela tinha um coração de pedra. Ele não se amedrontou. Pegou num cinzel e esculpiu o amor perfeito. A cada passo que dava, estava cada vez mais longe daquilo que diziam que ela tinha de ser, e cada vez mais próxima do que realmente era. Ficaram acordados a noite toda. A cada minuto que passava, crescia dentro deles uma força impossível de controlar. Eram 2, passaram a ser apenas 1. O sol nasceu e eles foram finalmente dormir. Naquela manhã, quando todos foram trabalhar, o trabalho deles há muito que já estava feito.
Ele perguntou-lhe como é que ela se chamava, e ela disse: Sara. Após uma troca intensa de olhares, ele mergulhou naquele oásis e ficou deserto por beijá-la. Só que ela, tal como apareceu, assim desapareceu, e aquela paixão não passou de uma miragem. O cantar dos melros anunciava o romper da aurora. Pegaram nas malas e fizeram-se ao caminho. Quando o sol chegou, já não lhes encontrou ali as sombras. Pela frente, tinham a incerteza do destino e a certeza de que um dia voltariam ali para ouvir cantar aqueles melros. Depois de jantar, ficaram sentados frente a frente sem dizer uma única palavra. Ele escutou atentamente o silêncio e, nesse momento, entendeu finalmente tudo aquilo que ela tinha para lhe dizer. Para trás ficou o quente da cama e o cheiro dos corpos entrelaçados. A rua estava envolta pelo chaile negro da madrugada e por um lençol branco de neblina salpicado de luzes. Fizeram-se à estrada sem saber onde esta os levaria. A única certeza que tinham era que todos os caminhos nos levam a algum lado, mesmo que seja a sítio nenhum. E por vezes é lá que somos realmente felizes. Comprou o jornal tal como fazia todos os dias. Só que, para seu espanto, nessa manhã, todas as páginas vinham em branco. Pegou num lápis e fez do mundo um sítio perfeito. Andavam todos muito preocupados. Por todo o lado havia pessoas em reuniões e debates. Todos davam ideias para melhorar o futuro, mas ninguém se lembrou de fazer nada pelo presente. No dia em que o humor foi declarado ilegal, tornou-se contrabandista. Era intolerante à lactose, mas quando o beijou, foi um deleite que só lhe fez bem à saúde. Ela tinha o mistério da lua e ele a energia do sol. Quando se conheceram, foi um eclipse à primeira vista. Agarraram-se um ao outro e nunca mais ninguém os viu. Ela vivia com muitas depressões e ele era um verdadeiro anticiclone. Casaram e fizeram uma tempestade no copo d'água. E assim foi mais um bloco de microcontos. Espero que estejam a gostar. Está a ser uma experiência interessante fazer esta emissão aqui na Rua FM, apenas com estas pequenas histórias. Se por acaso gostarem e quiserem, podem passar pelo
pela página de Facebook onde eu comecei a fazer estas publicações, a escrever estes pequenos textos, facebook.com/microcontos. Podem também ir ao Instagram, instagram.com/microcontos.pt ou ao site microcontos.pt e saberem um pouco mais do que é que eu tenho andado a fazer com os microcontos, que para além destas pequenas histórias transformaram-se também em oficinas de escrita. Comecei a fazer oficinas de escrita nas escolas e nas bibliotecas para os mais diversos tipos de público, e é incrível como com tão pouco se pode fazer tanto, e resulta muito bem com os alunos, sobretudo aqueles que acham que eu não consigo escrever, eu não sei escrever, isto escrever é muito chato e tal, quando se lhes mostra que através de pequenas ferramentas nós conseguimos desbloquear a criação de narrativas, a criação de histórias, e que à nossa volta estão histórias sempre a acontecer, e aquelas que não estão a acontecer nós podemos imaginar que acontecem. E então podem também, se gostarem das histórias, podem dar uma ajuda nestes dias um pouquinho mais cinzentos, comparando alguns dos livros dos microcontos que lá estão disponíveis. Para além do primeiro livro, que foi editado em 2015, chamado Ficou Tanto Por Dizer, criei também durante o ano passado, há 2 anos já, uma série de microcontos temáticos onde tenho editado em formato de literatura de cordel o microcontos de amor, microcontos de morte, microcontos de estimação e microcontos sazonais. E se tudo correr bem, e se isto for voltando lentamente a um pouco àquilo que era, haveremos de ter outros livros temáticos, sendo que o próximo vão ser microcontos do mar. E posto isto, vamos fazer mais um bloco de microcontos. Tinha saudades dos dias quentes, da areia, do sol, do sul e do sal colados à pele. Foi em busca do som do mar no soprar dos trompetes e da brisa marítima na aragem dos corpos a bailar. A avó sempre lhe disse que a vida é uma dança a dois, e ele, naquela noite invernosa, sentia-se ímpar. Por isso, partiu rumo ao salão de bailes em busca de um par. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. A geada alastrava pelos ossos e ameaçava deixá-lo paralisado. Antes que fosse tarde demais, foi vaguear pelas ruas da cidade à procura de calor. O ar era gélido e não havia ninguém nas ruas. O silêncio da noite era apenas interrompido pelos poucos carros que chapinhavam nas poças deixadas pela chuva. Subitamente, os seus ouvidos foram atraídos por brindes, risos e uma música que imediatamente derreteu todo o gelo que o cobria. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Entrou a medo. Não sabia o que iria encontrar quando chegasse ao cimo das escadas de onde a música escorria até à rua. O medo é uma prisão de grades invisíveis e muros altos feitos de nada. Ao lembrar-se disso, decidiu que nessa noite seria finalmente livre. A única força que precisou foi força de vontade. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. As luzes, os sorrisos,
Os copos e os corpos que serpenteavam pelo salão davam cor à alegria. As pessoas vestiam as suas melhores roupas e enchiam todos os recantos. Chegou com um formigueiro por todo o corpo e varreu a multidão com o olhar. Quando a viu, o coração bateu tão forte que nem os tambores o conseguiram abafar. Ela respondeu com um sorriso, o tempo parou e a noite não mais quis ser dia. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Se a vida é um baile, então há que dançar. Porque mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Ela sorriu ao ver aqueles olhos tristes pintados a tons de azul. Notou que havia uma mágoa que não se lhe despegava do corpo. Chegou-se a ele e sussurrou-lhe ao ouvido. Não há motivo para os entrementes serem vividos a pensar no finalmente. Temos que escutar com atenção a música do interlúdio e dançar até mais não poder. E dito isto, deu corda aos sapatos pretos, agarrou com todas as forças e começaram a levantar pó. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Agarrados um ao outro, num vórtice de paixão, varreram o salão de ponta a ponta. No pequeno palanque, os músicos não davam tréguas aos instrumentos. Encostados à parede, homens e mulheres engoliram as bebidas e arregalaram os olhos. Quando a música parou, continuaram a dançar até saírem do prédio. Muitos assomaram-se às janelas, mas nunca mais ninguém os viu. E na manhã seguinte, quando o sol nasceu, já o amor deles era bem crescido. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Tinham tudo o que um desastre necessita para acontecer sem pedir licença. Nada naquela relação fazia sentido, mas os corações de ambos batiam no mesmo compasso e tocavam uma música que só eles podiam ouvir. E isso era quanto bastava para bailarem ao mesmo ritmo. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Foi no baile que tudo começou. Dançaram muitos anos ao som daquela música. Sempre que o ruído ameaçava abafar o bater dos corações, fechavam os olhos e voltavam à noite em que os contratempos pararam no tempo. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Apesar de ser ateu, guardava religiosamente o lenço que ela lhe dera às escondidas no baile dos Santos Populares. O coração batia tão forte por aquela mulher que ele deu por si a pensar que um dia haveria de casar com ela, se Deus quisesse. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Se a vida é um baile, então há que dançar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai acabar. Este último bloco de microcontos foi uma experiência que fiz quando me apercebi que quando escolhia os microcontos que ia contar, eles tinham alguma ligação entre si e pareciam contar uma história. E então foi o que fiz, juntei vários com uma sequência e com uma temática e comecei a contar estes microcontos, sobretudo nos bailes contados, que foi mais uma das evoluções dos microcontos que são feitos com um grupo de amigos aos quais chamamos os Santos da Casa, onde participa o Carlos Boita nas teclas e o Paulo Rosa Botelho nas percussões, e no qual nós
com música do mundo, músicas de várias partes do mundo, todas elas extremamente dançáveis. Organizamos bailes onde existem histórias pelo meio, e esta foi a primeira que foi criada para esse efeito. Outra nesta viagem incrível tem sido os microcontos. Um dos pontos mais altos, se não o ponto mais alto de todos, foi quando conheci o Elísio Donas, que é para quem o nome não é familiar, talvez uma das suas maiores criações, os Ornatos Violeta, será com certeza, é o teclista dos Ornatos Violeta. Teve a disponibilidade, a amabilidade e foi tão querido ao se integrar num espetáculo de microcontos, ao qual chamamos Microcontos 2.0, onde tivemos algumas apresentações no Algarve, e que vamos a ver, algum dia nos haveremos de voltar a encontrar para contar microcontos. Pois bem, e posto isto, estamos a chegar quase ao fim desta hora de microcontos aqui na Rua FM. Portanto, espero que tenham gostado. Foi um prazer imenso estar a fazer esta emissão aqui para todos vós. Digam qualquer coisa na página do Facebook se gostaram, se não gostaram, que hoje em dia nas redes sociais as pessoas, quando não gostam, não passam ao lado e vão lá e vão dizer eu não gosto disto e tal. Pois bem, assim sendo, esperemos que a quarentena levante e que em breve estejamos por aí a festejar e a cantar e a rir e a dançar, e sobretudo a fazer uma coisa que nós portugueses temos muito, que é dar as mãos, dar beijos, dar abraços, e é isso que faz com que a vida tenha algum sentido. Por isso mesmo, amigos, sejam felizes, protejam-se, protejam os vossos, cuidem muito bem da vossa saúde, porque em breve estaremos cá fora. O calor era insuportável. Na rua, as cigarras cantavam tão alto que pareciam querer abafar o calor do sol. Dentro de casa, o suor escorria pela pele de ambos como lágrimas grossas. Dizem que quem corre por gosto não cansa, mas quando eles saíram da cama, estavam exaustos. Deitada na cama, mostrava-lhe agora o segredo cor-de-rosa que até ali tinha mantido escondido entre as suas coxas rijas e morenas. Fez-lhe sinal, mas ele não sabia o que havia de fazer. O sangue fervia-lhe nas veias. Embora a medo, avançou para ela com o corpo todo num formigueiro. No preciso momento em que se preparava para concretizar o ato superlativo, mesmo antes dos corpos se unirem, o despertador tocou e ele acordou, suado e ainda a tremer. Havia um que a abafava, e havia outro com o qual ela desabafava. Passado algum tempo, com o segundo ela arfava, e ao primeiro mandou-o à fava. Passou toda a vida à espera do seu príncipe encantado. Rapidamente o esqueceu no dia em que conheceu o lobo mau. Esta tem uma segunda versão que acabei por criar, porque havia sempre uns comentários nos espetáculos que diz assim: passou toda a sua vida
à espera da sua princesa dos contos de fadas. Rapidamente a esqueceu no dia em que beijou a bruxa má. E esta foi feita antes do Covid, mas poderia ter sido durante. Quando chegou ao quarto, a cama estava anormalmente quente. Aproximou-se da esposa e tocou-lhe na testa para ver se esta tinha febre. Por via das dúvidas, e por não ser nenhum malcriado, resolveu fazer o mesmo com o desconhecido que dormia abraçado a ela. Adão foi acusado de fuga aos impostos. Depois de muitas audiências, conheceu Eva no dia do juízo final. Apaixonaram-se e casaram passado pouco tempo. Compraram uma casa, viram-se livres das escrituras e foram viver para um paraíso fiscal. Amavam-se perdidamente. Ela amava-o do fundo do coração, e ele, desde há 2 horas atrás, amava-a do fundo de um poço, onde caíra quando andava a apanhar figos. As gotas de chuva caíam como balas sobre o telhado de zinco. Refugiados dentro daquela barraca, 2 amantes abraçavam-se. Um telemóvel tocou. Ela tremeu. Do outro lado era o marido. Queria saber onde ela andava. Ela disse-lhe que estava em casa da Rosa, a sua melhor amiga. Ele desligou, voltou para a cama e deu um beijo na Rosa. E assim foram os microcontos na Rua FM, nesta emissão especial durante esta quarentena. Fiquem seguros, fiquem bem, passem pelo Facebook dos microcontos, facebook.com/microcontos, sigam o Instagram, instagram.com/microcontos.pt, vão ao site microcontos.pt, saibam um pouco mais do que é que são os microcontos e continuem a ouvir a Rua FM. Adeus amigos e até à próxima.